2 do nosso livro 3, o livro Desenlace, falando hoje sobre análise combinatória. Primeira coisa que tu precisa saber de análise combinatória é a definição de fatorial. O que é um fatorial? Um número natural maior ou igual a 2 multiplicado por todos os seus antecessores. Lembra, tem que ser um número natural. Por exemplo, se eu falo um número natural n, o fatorial de n é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim sucessivamente, chegando em 3, 2, 1, cheguei na unidade, parou. Aqui a gente recomenda que vocês memorizem alguns fatoriais, como, por exemplo, o fatorial de 6, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que te corresponde em 720. O fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que corresponde em 120. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que corresponde em 24. O fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que corresponde em 6. E o fatorial de 2, que é 2 vezes 1, que corresponde em 2. Mais do que isso, ainda é importante tu te lembrar que os fatoriais eles são números aninhados, ou seja, são números um dentro do outro, ou seja, eu posso interromper eles quando bem entender. Por exemplo, o 6 fatorial, eu posso interromper ele da seguinte forma: 6 vezes 5 fatorial. Ou eu poderia escrever como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E assim sucessivamente. Recomenda-se que tu sempre interrompa o fatorial quando lhe for conveniente. Tá? Não te esquece disso. E a dica: não mexe no menor fatorial para depois, quando a gente tiver exercícios envolvendo a simplificação. Ainda falando de alguns fatoriais importantes, fatorial de 1 e fatorial de 0. Fatorial de 1 ele vale exatamente 1 e o fatorial de 0 vale exatamente 1 também. É importante que tu saiba esses dois caras de cor e salteado. E nada melhor do que agora a gente ver simplesmente na prática como funciona com o Diegão o exercício número 1. Então bora lá, gurizada, aqui ó, como é que tu vai fazer o exercício 1? Duas coisas que o Moisés falou contigo que são muito importantes. Primeira delas, tu pode interromper o fatorial no momento que tu achar mais adequado para a tua conta. Segunda coisa bem importante que tu precisa ficar ligado, não mexe no menor. É igual quem tem criança pequena em casa, não mexe. Se teu irmão tá quieto lá, deixa lá. Aqui ó, 8 fatorial dividido por 6 fatorial, ó. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Eu achei mais adequado eu interromper o meu fatorial no 6, porque aí eu vou ter um 6 fatorial multiplicando e um 6 fatorial dividindo e eu posso cancelar. Fico só com 7 vezes 8, portanto, 56. 7, 4 e 3. Vou abrir o 7 fatorial, gurizada, até chegar aqui no 4 fatorial. E aí, esse 4 fatorial, eu não vou mexer aqui embaixo. Eu vou abrir o 3. 3, 2 e 1. O que eu preciso me ligar aqui nessa simplificação? Ó? Eu vou conseguir cancelar o 4 fatorial em cima com o 4 fatorial embaixo. E ainda 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, 6 embaixo cancela com o 6 em cima. Eu vou ficar só com 7 vezes 5, que dá 35. Com números é uma delícia, né, gurizada? O problema agora é quando começa a entrar a álgebra aqui no meio. Mesmo esquema, não mexe no menor. Entre o n mais 1 e o n menos 1, o menor é o n menos 1. Então, n mais 1 vezes n vezes n menos 1. Pronto, parei aqui o meu fatorial. Isso eu vou dividir pelo n menos 1 fatorial. Aí eu vou ter o n menos 1 fatorial multiplicando e o n menos 1 fatorial dividindo. Cancela. N vezes n dá n ao quadrado. N vezes 1 dá n. Portanto, após simplificarmos, aí ficamos com n ao quadrado mais n. Bem tranquilo. N menos 5 e n menos 4. O menor é o n menos 5. Então, tu não mexe nele. Abre o n menos 4. N menos 4 vezes n menos
5. Aí tu vai ter o n menos 5 multiplicando e o n menos 5 dividindo. Cancela o n menos 5. Portanto, tu vai ficar com 1 sobre n menos 4. E isso é uma coisa muito importante, ó, gurizada. Como tu simplificou todo o numerador, tu não te esquece. Sempre fica 1 ali. Não te esquece. 9 menos 8 dividido por 7. Tu não pode juntar o 9 menos 8 porque as operações que a gente conhece, que trabalha com fatoriais, elas não valem. Soma, subtração, multiplicação, divisão, qualquer operação que eu tente fazer entre fatoriais, elas não são válidas. Então, primeiro passo, vou levar todo mundo até o 7. Ó. 9, 8, 7 fatorial menos 8 vezes 7 fatorial divididos por 7 fatorial. Então, agora aqui, ó, vou simplificar o 7 fatorial em todo mundo. 9 vezes 8 dá 72. 72 menos 8, 64. Então, o nosso resultado aqui no finalzinho, 64. Certo, gurizada? E aqui, mesma situação. Não mexe no menor. Entre o n e o n mais 1, eu não vou mexer no n. Então, n fatorial menos n mais 1 vezes n fatorial divididos por n mais 1 vezes n fatorial. Como o n fatorial aparece em todo mundo, agora eu vou cancelar esse n fatorial. Só não te esquece, cara, que sempre que tu cancela o n fatorial, ele vai sobrar 1 nessa situação aqui. Só que o que acontece, cara? Na soma e na subtração, ele vai precisar aparecer esse 1. Então vai ficar 1 menos. E aí esse negativo é para o n e é para o 1. Ó. Vai ficar menos n menos 1 divididos por n mais 1. Mais 1 menos 1 dá 0. Portanto, eu vou ficar com menos n divididos aí por n mais 1 depois que eu simplifiquei aí. E agora vocês vão ver algumas equações envolvendo o fatorial. Bora lá no exercício de número 2 em equações envolvendo fatoriais aqui, o que tu precisa te ligar. Primeira coisa, x menos 4 fatorial é igual a 720. A jogada é a seguinte, tentar chegar no fatorial em ambos os lados da tua igualdade. X menos 4 fatorial é igual a quanto? O 720, lembra, é um daqueles fatoriais importantes que tu deve saber, que vale 6 fatorial. Olha só, apareceu o fatorial, tu pode cancelar. É o famoso pode cancelar coisas iguais e lados opostos da tua igualdade. E então esse menos 4 vai para lá com o mais 4, chegando que o x vale exatamente igual a 10. E tu tem então que se o x for 10, 10 menos 4 dá 6, corresponde então em 6 fatorial, vale exatamente aquele teu 720. Já na questão de número 3, ele fala em 5x menos 7 fatorial igual a 1. Aqui tu deve tomar um cuidado gigantesco. Escreve aqui, ó, 5x menos 7 fatorial pode ser igual a 1 fatorial. Lembra disso, que o 1 é igual a 1 fatorial. Ou ainda que 5x menos 7 fatorial é igual a 0 fatorial. Lembra disso, que o 0 fatorial também vale 1. Então, sempre que for igualado a 1, tu tem duas respostas possíveis. E agora, cancela os fatoriais. Tu vai ter, então, 5x é igual a 8. Logo, teu x vai corresponder em 8 quintos. Esse é o primeiro valor. Ou ainda que 5x menos 7 fatorial é igual a 0 fatorial, cancelaram os fatoriais. Eu vou ter então que 5x é igual a 7, logo teu x vai ser exatamente igual a 7 quintos, e eis que temos a questão de número 3 resolvidas para vocês. Beleza? Bora lá então, gurizada, dando continuidade ao nosso conteúdo agora. Vocês acabaram de ver então ali alguns exercícios envolvendo fatorial. A primeira e principal ferramenta que tu vai trabalhar envolvendo a análise combinatória é o princípio fundamental da contagem.
Primeira ideia, qual é a ideia do princípio fundamental da contagem? Ele fala que se tu for realizar um evento, não importa o que é o teu evento, e o teu evento for sucedido por etapas, o total de possibilidades que eu tenho para realizar esse evento é dado pela multiplicação das possibilidades de escolha em cada uma das etapas. Parece confuso falando, mas vocês vão ver que é muito fácil agora com o exemplo que eu vou passar para vocês. Nós vamos se arrumar para uma festa, vamos pegar gente, a coisa toda. E aí nós temos aí o nosso amigo, ele tem 5 camisetas, é humilde. Ele tem 3 calças jeans. Ele tem 4 pares de meia, tô ficando com pena dele. 4 pares de meia e 2 tênis. E o nosso objetivo aqui é saber de quantas maneiras diferentes o nosso amigo pode se arrumar para ir nessa festa, para ele ir bonitão. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o nosso evento aqui? O nosso evento é ele se arrumar para ir a uma festa. Quais são as etapas? Eu preciso escolher uma camiseta, eu preciso escolher uma calça jeans, eu preciso escolher um par de meia e eu preciso escolher um tênis. Então, esse evento é dado em 4 etapas. Bom, pelo princípio fundamental da contagem, a possibilidade de escolhas que eu tenho para se arrumar para ir nessa festa é dado pela multiplicação das possibilidades de escolha em cada uma dessas etapas, ou seja, 5 vezes 3 vezes 4 vezes 2. Nessa multiplicação, a minha dica é: o 2 e o 5 é o teu parzinho romântico. 2 vezes 5 é 10. E multiplicar por 10 é uma barbada. Então, tu vai fazer 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. Portanto, o nosso amigo aí, ele tem 120 possibilidades de se arrumar para ir a uma festa. Ou seja, ele vai poder ir a 120 festas diferentes sem trocar de roupa. Aí vão olhar para ele: meu, tu tá com a mesma camiseta? É, mas eu troquei a meia. Tá entendendo? Trocou, não. É a mesma roupa. Ele tá com uma roupa diferente. Então, é isso aí que é o princípio fundamental da contagem. Essa ideia é simples, mas que agora tu vai ver agora com alguns exercícios como é que isso pode ser trabalhado contigo nas tuas provas. Então, bora lá, gurizada, para mais um Mão na Massa. Então tá, gurizada, bora lá para alguns conceitos antes da gente resolver os nossos exercícios aqui falando. Algarismos. Quais são os algarismos que a gente tem? Nós temos 10 algarismos, o que vão de 0 a 9. Então, colocando os algarismos para vocês: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Esses são os algarismos que tu tem aí. Falando nos algarismos primos, lembra o que são números primos, né? Números primos são aqueles divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Os algarismos primos: 2, 3, 5 e 7. Esses são os teus algarismos primos. Os algarismos pares que a gente tem aqui, os algarismos pares, lembra? 0, 2, 4, 6 e 8. E ainda para fechar aqui com vocês, falando nos algarismos ímpares. Os algarismos ímpares vão ser quem? 1, 3, 5, 7 e 9 aí, beleza? Tá, agora vamos já direto para o exercício de número 1 que fala: o Mané, ele tem 4 camisas, 3 pares de sapatos, 2 cintos e 5 calças. Muito parecido com o exemplo que o Diegão acabou de falar com vocês. De quantas maneiras ele poderá se vestir usando uma peça de cada item? Então, vocês concordam comigo que ele tem 4 etapas. Ele tem a etapa 1, tem a etapa 2 e tem a etapa 3 e etapa 4. Cada uma dessas etapas corresponde a alguma vestimenta dele. A etapa 1 que nos coloca ali são as camisetas. E quantas camisetas ele tem? 4 camisetas. Na etapa 2 é o que ele coloca em sapatos. Pares de sapatos ele tem 3. Na etapa 3 ele fala em 2 cintos. E na etapa 4 fala em 5 calças. Se tu quiser saber o total de opções, basta tu multiplicar todas essas etapas. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 4 vezes 3, 12, vezes 2, isso vai te corresponder em 24. 24 vezes 5, 120 maneiras que o Mané pode se vestir aí. Tá? Já no exercício de número 2, ele fala: um teatro tem 8 portas,
de quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair do teatro. De novo, eu tenho a etapa entrada e eu tenho a etapa saída. Vamos pensar aqui. Na letra A, entrar e sair. Porque na letra A ele fala em entrar e sair por qualquer porta. Pensa comigo, ele quer entrar e sair por qualquer porta. Então, vocês concordam que ele tem 8 possibilidades para entrar, só que ele também tem 8 possibilidades para sair. 8 vezes 8, que corresponde em 64. Já na letra B, ele fala sair por uma porta diferente da que usou para entrar. Vocês sabem que, obviamente, ele vai ter que entrar primeiro e depois sair. Então, olha comigo aqui. Ele tem para entrar 8 possibilidades. Porém, para sair, ele não pode sair pela porta que ele entrou. Então, sobram 7. E 8 vezes 7 te corresponde em 56 possibilidades diferentes que ele pode entrar e sair com portas diferentes. Beleza, gurizada? E o Diegão vai a partir da 3 com vocês. Bora lá, olha só, gurizada. Quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Então, eu vou botar os nossos dígitos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os algarismos que eu posso utilizar. Então, quando ele fala em 2 algarismos distintos, significa que o meu evento aqui, que é formar um número, tem 2 etapas em que eu preciso escolher o primeiro e o segundo algarismo. E a palavra mais importante no texto para vocês ali, no enunciado, é a palavra distintos, porque significa que eu não posso repetir os elementos. Então, para começar, eu tenho 6 opções de número, qualquer um dos 6. Agora, para ser o segundo dígito, gurizada, eu só tenho 5 opções, porque como no enunciado aparece a palavra distintos, eu não posso escolher o mesmo número 2 vezes. 6 vezes 5, 30, ou seja, com esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu consigo fazer então ali 30 números com 2 algarismos, certo? Na questão 4, ela é um pouquinho diferente. Tem 2 sutilezas aqui. Primeiro, ele acrescenta o 0. E a segunda, ele não bota a palavra distinto. Significa que eu posso sim repetir elementos. Então te liga aqui, ó. Estou formando números de 2 algarismos, portanto nós teremos 2 etapas aqui. Eu tenho 7 opções de algarismo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Só que para ser o primeiro dígito, gurizada, eu não posso usar o 0. O 0 não pode aparecer na frente. Lembra que o 0 é tipo teu ex, não vale nada. Então, pelo menos na frente aqui eu não posso usar. Então, eu não tenho 7 opções para começar. Eu tenho 6 opções, porque o primeiro dígito precisa ser diferente de 0. E agora, qualquer um dos outros 7 algarismos, eu posso utilizar de novo, porque no enunciado não aparece a palavra distintos. Então, 6 vezes 7, 42. Então, eu consigo 42 números aí de 2 algarismos. Tranquilo, né, gurizada? É bem de boa o nosso princípio fundamental da contagem. Questão 5. A placa de um automóvel é formada por 2 letras seguidas de 4 algarismos. Aí parou. 2 letras e 4 algarismos. Então, tu já sabe que tu vai ter 6 etapas aqui. Porque são 2 letras e 4 algarismos. Em que as 2 primeiras etapas consistem na escolha das letras e as 4 últimas etapas consistem na escolha dos números, os algarismos que eu vou colocar aqui para fazer a placa desse carro. Bom, vamos lá. Pelo enunciado, ele fala o seguinte, ó. Com as letras A e R e os algarismos ímpares, então as letras que eu estou utilizando são as letras A e R, e os algarismos ímpares que tu viu com Moisés, 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza. Quantas placas diferentes podem ser constituídas, de modo que o número não tenha algarismos repetidos? Ok. Para as letras, eu tenho 2 opções. Pode ser a letra A ou a letra R. Para a segunda letra, eu também posso utilizar a letra A e a letra R, porque em nenhum momento ele falou que as letras serão distintas. Como tu percebe no final do texto, ele fala ali, ó,
de modo que o número não tenha algarismos repetidos. Quem não pode repetir são os números. Então, vamos lá. Como eu estou utilizando só os algarismos ímpares agora, eu tenho 5 opções para o primeiro número, 4 para o segundo, 3 para o terceiro e 2 para o quarto. E aí, como eu comentei agora há pouco contigo, o 2 e o 5 é o teu casal perfeito. 2 vezes 5 dá 10. E agora tu multiplica o resto. Ó. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 10 dá 480 placas. Então eu vou conseguir aí, com as letras A e R e os algarismos ímpares, com as restrições impostas, eu consigo 480 placas aí. Essa questão aqui ele é muito legal, cara, porque ela vai envolver agora os símbolos em braille. O que tu precisa se ligar? Tu tem um conjunto de 6 pontos, em que esses 6 pontos, para significar um caractere em braille, pelo menos um deles precisa se destacar em relação aos demais. Certo? Esse é o primeiro passo. Então, o que eu preciso saber? Ele pergunta qual é o número máximo de caracteres distintos que eu posso formar. Para ser um caractere, ó, lembra que pelo menos um tem que estar marcadinho. Não é caractere. Beleza. Então, para cada ponto, tu vai ter que tomar uma decisão. Então, são 6 etapas que eu tenho aqui. Ah, Sor, 6 etapas porque são 6 pontos? Sim, justamente por isso. Quais são as possibilidades de escolha que tu vai ter para cada ponto agora, meu querido? 2 possibilidades de escolha, porque tu vai optar por marcar ou não marcar. Então, 2 opções para o primeiro ponto, entre marcar e não marcar. 2 para o segundo, 2 para o terceiro, 2 para o quarto, 2 para o quinto e 2 para o sexto. Multiplicando tudo isso, dá 64 caracteres. Aí tu vai lá, marca 64 e a gente... Não é 64. Por quê? Porque no texto ele fala que para ser um caractere em braille, pelo menos um ponto tem que se destacar em relação aos demais. Então, desses 64 casos que eu tenho aqui, eu tenho um caso que nenhum ponto é marcado. Em que cada uma das situações eu chego aqui, não marco, não marco, não marco, não marco, não marco e não marco, isso não é nenhum caractere em braille, porque pelo menos um precisa estar marcado. Então, o número de caracteres que tu vai ter na escrita em braille vai ser 64 menos 1, caso em que nenhum caractere é marcado. Portanto, nós teremos aí 63 caracteres ali ao todo. E agora vocês vão ver como é que o princípio fundamental da contagem aparece no Enem lá. Então vira a tua página e vamos lá. Bora lá, na questão de número 7 fala o seguinte: o diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens numa casa e 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo esse objeto foi escondido. Por exemplo, o Diegão pega esta caneta de passar slides e resolve esconder no banheiro. Então, o Diegão é um personagem, ele pegou um objeto e escondeu num cômodo. Aí o Scooby, ele pega o apagador, porque ele ficou louco, e esse apagador ele levou para a cozinha. Outro personagem, sacaram? Ele pode ser outro personagem aí. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há. Então pensem comigo aqui. Princípio fundamental da contagem, por quê? Porque lembra que eu tenho, nessa brincadeira, eu tenho objetos, personagens e cômodos. Então eu penso assim, ó, eu tenho objetos, personagens e cômodos, beleza? E cômodos. Como eu sei que cada um desses caras vai ser sempre distinto do outro, tá? Do caso da pessoa
depois vão ser sempre distintos. Os objetos que ele nos forneceu eram 5, a quantidade de personagens 6 e cômodos corresponde a exatamente igual a 9 cômodos. E com isso, como eu tenho um processo composto por etapas, como pegar um objeto por um certo personagem e por um certo cômodo, eu devo multiplicar todas essas etapas aqui. Então, objetos vezes personagens vezes cômodos. 5 vezes 6, 30, vezes 9, 270. Então, significa esse 270 que eu tenho 270 maneiras distintas de escolher um objeto, um cômodo por um personagem. Por que que o diretor sabe que vai ter um aluno que vai acertar? Porque lembram que eram 280 alunos. Eram 280 alunos. Se eram 280 alunos menos as 270 possibilidades, vocês concordam que existem 10 alunos a mais do que a quantidade de maneiras distintas, ou seja, o que nós temos na alternativa letra A falando 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas a ele. Beleza, gurizada? Seguindo o barco falando sobre permutação simples. O que vocês precisam saber de permutação simples? Permutação simples nada mais, nada menos é do que a permutação de um número, de um número natural, n é simplesmente igual ao fatorial. Como, por exemplo, falando aqui para vocês, permutação de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 5 igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nada melhor do que a gente ver isso na prática aqui com vocês, falando a partir disso no exercício de número 8. Então vamos lá, gurizada. Basicamente a ideia da permutação simples, duas palavras-chave ali então, destacando permutação e simples. Simples porque tu não tem elementos repetidos, e a permutação, como o Moisés agora comentou com vocês, é uma só reorganização de todos os elementos. Então quando eu olho, por exemplo, para o exercício 8, em que eu quero formar um número de 5 algarismos diferentes, usando os algarismos 1, 3, 5, 8, tu vai saber por que é uma permutação. Primeiro, porque tu está formando um número de 5 algarismos, então, são todos diferentes. Então, eu estou usando todos os números 1, 3, 5, 7 e 8. Então, na verdade, eu só preciso reorganizar todos esses números. Isso aqui, então, é uma permutação de 5 elementos. Que é a mesma coisa que 5 fatorial, que vocês já sabem que é 5, 4, 3, 2 e 1, portanto, 120. E aí é o total de possibilidades de números que eu vou ter com esses 5 algarismos ali. Exercício 9, ele quer saber o número de anagramas da palavra mito. Não, a gente não é dessa pessoa que nós estamos comentando. Esse exemplo caiu aleatoriamente. Até conversamos agora há pouco, vamos trocar esse exemplo. Sim, a gente esquerda, a gente vai para a esquerda. Então, olha só. Da palavra mito, cara, formar um anagrama, gurizada, é só reorganizar as letras. Basicamente é isso. Então, eu vou reorganizar essas letras e elas não precisam formar uma palavra. Por exemplo, mote, timo. Umas são palavras, outras não são. Como eu estou reorganizando as 4 letras, eu vou ter uma permutação de 4, que é 4 fatorial. E lá no início da aula, tu viu com Moisés que 4 fatorial é igual a 24. E agora nós vamos começar a nossa saga Tipo a Tua Vida, falando de vestibular. E aí nós queremos saber, então, ali as possibilidades. Então, são vários itens explorando as possibilidades e já adiantando o assunto, misturando o princípio fundamental da contagem com permutação. Então, primeiro, quantos anagramas podemos formar? Quando eu olho para a palavra vestibular, eu vou perceber que eu tenho 10 letras e o total de anagramas, portanto, é dado por um P10, que é 10 fatorial. Ah, só não vai calcular o 10 fatorial? Não, eu só vou deixar indicado para ti. Porque se isso aparecer numa prova, é quase inviável tu fazer a conta, porque se tu percebeu lá no início da aula com Moisés, os fatoriais eles expandem, eles crescem muito rápido. Então aqui, eu só vou deixar indicado. Se aparecer alguma coisa nessa logística na tua prova lá, ele também vai deixar só indicado o 10 fatorial para ti. Quantos começam por vogal? Agora eu misturo duas coisas. Princípio fundamental da contagem
com permutação simples. Por que eu vou ter duas etapas? Porque primeiro eu preciso escolher uma vogal para começar. Então, vogal nós temos 1, 2, 3, 4. Portanto, eu tenho 4 opções de vogal para ser a primeira letra. Como eu escolhi uma vogal para começar, me sobram ainda as outras 9 letras que eu preciso reorganizar. E reorganizar essas outras 9 letras é dado por uma permutação desses outros 9 elementos. Portanto, o número de anagramas que começam por vogal é 4 vezes 9 fatorial. Tranquilo, meus coraçõezinhos? Estamos juntos? Então vamos lá. Letra C de Colorado, campeão aí, ó. Quantos terminam por consoante? Novamente, tu vai ter duas etapas. Porque tu precisa terminar por uma consoante. Consoante nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 opções de consoante para terminar. E aí, como eu escolhi uma consoante para terminar, me sobram ainda as outras 9 letras para reorganizá-las antes dessa consoante. Então, o total de maneiras que eu tenho de reorganizar essas outras 9 letras é dado por um P9. Portanto, 6 vezes 9 fatorial é um número de anagramas aí, então, que terminam por consoante. Tranquilo, meus queridos? Letra D. Começam por vogal e terminam por consoante. Agora tu vai ter 3 etapas. 3 etapas aqui. Começam por vogal. Vogal, tu tem 4 opções de vogal para começar. Para terminar por consoante, tu tem 6 opções aqui. Então, o que acontece? Das 10 letras que tu tem inicialmente, tu escolheu uma vogal para começar e uma consoante para terminar. E sobram 8 letras que precisam ser reorganizadas entre a vogal e a consoante. E o total de maneiras de reorganizar 8 letras diferentes é dado por um P8, uma permutação de 8 elementos. 4 vezes 6 dá 24, e o P8 tu já sabe que é 8 fatorial. Estamos juntos, meus queridos? Tranquilo, né? Então vamos lá. Letra E. Quantos começam pela sílaba vez? Aqui tem uma jogadinha, ó. Tu vai enxergar a sílaba vez como eu preciso começar com ela. Eu vou botar essa sílaba vez dentro de uma caixinha e como eu começo por ela, eu nem mexo nessa sílaba vez. Eu só vou me preocupar em reorganizar as letras que vêm depois. Então a sílaba vez já está paradinha aqui, está fixa. Eu só me preocupo em reorganizar essas outras 7 letras. Portanto, o total de anagramas que começam pela sílaba vez é dada por 7 fatorial. Tranquilo? Já que eu preciso começar por essas letras, só reorganizo as outras. Letra F. Quantos tem a sílaba vez? Agora aqui, gurizada, ó, tu vai enxergar a sílaba vez dentro de uma caixinha. E essa caixinha vai ser reorganizada como um elemento. Porque agora eu preciso ter a sílaba vez. Então eu coloco essa sílaba dentro de uma caixinha e eu passo a tratar a caixinha como um elemento. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter 8 elementos ao todo. E o total de maneiras de reorganizar esses 8 elementos é dado por um P8, que é 8 fatorial. A letra E e a letra F, cara, elas são muito parecidas. A diferença aqui na letra E, a posição da sílaba vez está fixa. Ela começa. E aqui a sílaba vez, ela está jogada para qualquer lado. Ela só precisa estar junto com essas 3 letras. Agora, quantos iniciam com as letras V, E e S, porém em qualquer ordem? Então, ó, gurizada, ó, vou fazer a caixinha. Essas 3 letras têm que começar. Aí, vestibular. Aqui são 2 etapas, meu querido. Por que 2 etapas? Porque primeiro tu vai reorganizar essas 3 letras entre si. Tu quer saber de quantas maneiras tu consegue reorganizá-las, já que elas vão começar. Então, o total de maneiras que eu tenho de organizar 3 letras é um P3. E aí eu reorganizo o resto todo à direita dessas 3 letras. Como são 7 letras, é um P7. Portanto, é 3 fatorial vezes 7 fatorial.
Esse é o número de anagramas que começam com as letras V, E e S, porém em qualquer ordem. Então, eu fixo essas três, mas eu posso reorganizá-las dentro dessa caixinha. Diferente da sílaba, que a sílaba é fixa. Na letra H agora, ele fala quantos tem as sílabas sempre juntas. Aqui tu tem que manter a dignidade de saber separar a sílaba. Lá. Aqui a gente fica feliz se não tem aqueles hiatos, aqueles ditomos, aquelas coisas assim pra gente ficar preocupado. Tem que ficar junto separado. Aquele negócio chato pra cacete, né? Então vamos lá. Como eu tenho quatro sílabas, basta que eu reorganize todas essas sílabas ali. E o total de reorganizar 4 sílabas é dado por um P4, portanto, 4 fatorial para reorganizar todas essas sílabas. E a letra I, para fechar aqui, ó. Quantas tem as letras V, E e S sempre juntas, porém em qualquer lugar na palavra? Ela é parecida com a letra G, só que agora eu posso swingar aqui com essas letras para qualquer lado. Então, como as letras V, E e S precisam permanecer unidas, eu passo a colocá-las numa caixinha. Então, regular. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Portanto, eu tenho P8 maneiras de reorganizar todos esses elementos. Como as letras só precisam estar juntas, eu posso permutar essas letras dentro da caixinha. E isso é um P3. Portanto, 3 fatorial vezes 8 fatorial é o total de anagramas que eu tenho, com as letras V, E e S sempre juntas, porém em qualquer lugar na palavra. Tu vê que uma pequena variação muda muito no teu exercício. Tranquilo, gurizada? E já agora vamos lá, direto para o exercício de número 11, sem enrolação e sem frescurite, a gente vai dar-lhe porrada. Considere todos os números de 5 algarismos formados com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, sem repetição dos algarismos. Esses números forem colocados em ordem crescente, qual é a posição ocupada pelo número 43.512? Tá. A jogada dessa questão que eu recomendo para vocês, na hora do pavor, escreve esses números assim, tá? Mas vocês podem ver aqui comigo. No momento em que eu tenho esses dígitos aqui, esses 5 dígitos, vocês percebam comigo uma coisa. Eu posso colocar em ordem crescente 1, o 2 e o 3. Só que se eu colocar o 1, o 2 ou o 3, vamos fazer assim, ó, 1, 2 ou 3, eu tenho 3 possibilidades, beleza? Vezes o quê? Vezes os outros 4 permutando-se entre si. Ou seja, os outros 4 seriam 4 fatorial. Então, 4 fatorial, lembra quanto é que dá 4 fatorial? 4 fatorial a gente já viu lá no nosso exercício inicial. 4 fatorial corresponde a exatamente em 24. Então, eu tenho 3 vezes 24. 3 vezes 24, isso aqui te corresponde em 72. Só aí tu já tem 72 números possíveis, beleza? Tá, só que agora, depois que eu usei os 3 primeiros, me sobram o quê? Eu vou carimbar o 4. Olha só, eu vou carimbar o 4 na primeira casa. Carimbei o 4 na primeira casa, o que vai me acontecer? Eu quero chegar no 3. Só que vocês concordam comigo que se eu chegar no 3, antes de eu chegar no 3, me sobra quem? Me sobra o 1 e o 2. Então, eu tenho 2 possibilidades para quem? Para exatamente a minha segunda casa antes de chegar no 3. Tá? Então, isso ainda vai me sobrar 2 possibilidades, porém, os outros 3 números que me sobram, eles são 3 números que também vão se permutar entre si, significando um 3 fatorial. Ou seja, 3 fatorial, vocês já sabem de outros carnavais que ele vale exatamente 6. 2 vezes 6 corresponde em 12. Então, aqui eu tenho 72 mais 12 já sendo. Agora, o que vocês vão perceber? Eu acabo de carimbar com vocês aqui o 4, que era a primeira casa que já tinha antes, e eu acabo de carimbar o 3. O 3, que é o próximo número, já está sendo carimbado. O que eu tenho que pensar agora?
me sobram dois números antes. Quem são esses dois números? 1 e o 2. E aí vocês vão perceber que no momento em que eu coloquei ou 1 ou 2, eu vou ter duas vezes os outros dois que ainda vão se permutar, 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 2, isso vai te corresponder exatamente em 4. Beleza? Agora, o que vocês vão perceber? No momento em que eu carimbei com vocês o 4 e o 3, então eu carimbei já o 4, o 3, o 4 e o 3. Agora, quem vai ser o próximo a ser carimbado? Vai ser o 5. Vai ser o 5. Só que agora, em ordem crescente, tu já vai perceber que o próximo já vai ser o 1 e depois vai ser o 2. Tu vai carimbar automaticamente ele. Então, tu tem mais uma única possibilidade aqui, faltando na ordem crescente. Beleza? E agora é só tu somar para saber a posição onde ele se encontra. 72, então vou ter que fazer 72 mais 12 mais 4 mais 1. Bora lá, 72 mais 12, isso vai me dar 84. Mais 4, 88, mais 1, 89. Ou seja, o 89º termo, ou seja, o 89º número que tu vai ter aí nessa tua posição. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, seguindo com a nossa permutação, tu acabou de trabalhar a permutação simples. Agora a gente vai ver uma permutação com repetição que também tem uma boa frequência nas provas, cara. Qual é a diferença? A ideia também continua sendo em reorganizar os elementos, só que agora esses elementos vão aparecer com repetição, vão aparecer com as frequências cada um desses elementos. Então, por exemplo, quando eu olho para essa fórmula P, N, alfa, beta, gama, teta, não importa a quantidade de elementos, o que é cada um dos itens ali, gurizada? O N é a quantidade de elementos que eu estou reorganizando. O que é o alfa, o beta, o gama? Ali indica a frequência com que cada elemento repetido aparece. Então, esses expoentes ali em cima ali indicam a frequência com que cada um dos elementos aparece. E vocês vão ver, cara, que a conta da permutação com repetição, ela é bem simples. Às vezes é mais chato tu identificar que o teu problema é de permutação com repetição do que fazer a conta. A conta, ela acaba ficando bem fácil. Certo, gurizada? E nada mais fácil do que isso, do que nós botarmos agora a mão na massa e ver como é que isso aí vai funcionar. Seguindo o barco, então, aqui, gurizada, o exercício de número 12, ele te pergunta quantos anagramas tu consegue formar com a palavra, com o nome Natália. Pensa comigo aqui, olha só que barbada, Natália. Natália tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser uma permutação de 7. Porém, tu deve tomar um cuidado gigantesco que as letras A se repetem 3 vezes. Então, eu tenho uma repetição de 3 fatorial. Com isso, então, vai ser 7 fatorial dividido por quem? Por 3 fatorial. E aí, o 7 fatorial, lembra? 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aí, interrompeu. Por quê? Porque simplesmente 3 fatorial vai se simplificar aqui com vocês. E se vocês quiserem, vocês podem multiplicar esse cara aqui, ó. Vamos lá. 5 vezes 4 vai me corresponder em 20. 7 vezes 6 vai me corresponder exatamente em 42. E 42 vezes 20, isso me corresponde exatamente em 840. Lembrando do porquê que eu parei no 4, porque o 3 fatorial iria se simplificar com aquele 3 fatorial do teu denominador. O mesmo olha para o banana. Bananão. Aí, ó, bananão. Bananão. Quantos anagramas tu consegue fazer? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, permutação de 6. Porém, a letra A se repete 3 vezes e a letra N se repete 2 vezes. Então, vai ser uma permutação de 6 fatorial dividido por quem? Por 3 fatorial e 2 fatorial. Lembra? O 6 fatorial ele está mais próximo do 3 fatorial. Então, tu vai fazer assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4.
vezes 3 fatorial, que vai simplificar, dividido por quem? Por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que simplesmente dá 2. E tu vai perceber o quê? 4 dividido por 2 vai te dar 2. 2 vezes 5, 10. Vezes 6 vai te corresponder em 60. Beleza? E vamos ali para um exemplo que caiu na prova da URGS em 2008, que fala o seguinte. Uma partida de futebol com um resultado de 5 gols para o time A e 3 gols para o time B. Existem diversas maneiras de o placar evoluir de 0-0 a 5-3. Uma evolução poderia... Ele te dá um exemplo, tá? Quantas maneiras no total tem o placar de evoluir de 0-0 a 5-3? Primeira coisa que tu tem que te ligar nessa questão é lembrar que o time A, ele tem que fazer 5 gols. Ele tem que fazer os 5 gols. E o time B, ele tem que fazer 3 gols. Não interessa a ordem em que eles vão estar aqui. Tem que acabar 5-3. Opa, eu tenho aqui um total de 8 gols. Então, ó, permutação de 8. Porém, o A tem exatamente 5, então 5. E o B tem 3, então vou lá, 8 fatorial, dividido por quem? Por 5 fatorial, vezes 3 fatorial. O 8 vai até o 6, tá? Então vai ser 8 vezes 7 vezes 6. Por que que eu parei no 6? Porque tu sabe muito bem que depois teria o 5 fatorial e simplificaria com esse 5 fatorial. E aí o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1, tu vai perceber comigo que dá 6. E aí eu consigo simplificar com esse 6, sobrando 8 vezes 7, que me corresponde em 56 maneiras aí com vocês para falar sobre essa questão aí da prova da URGS, beleza? Então bora lá, gurizada, agora vamos dar uma olhadinha. Não é não tão comum de aparecer em prova a tal chamada permutação circular. Tu continua com a ideia de reorganizar esses elementos, só que o que acontece na permutação circular, cara? Tu tem que ter um primeiro cuidado. Pode ser meio óbvio isso? Ok, a permutação é num círculo. Mas a jogada só vai interessar quem está à direita de quem. Eu não estou numa fila, não existe uma posição, uma ordem nesse círculo para eu posicionar os objetos. Então, por exemplo, assim, ó, vamos pensar em duas possibilidades, certo? Se a pessoa A e a pessoa B estão numa fila, eu posso ter a fila como AB ou posso ter a fila como BA. Qualquer uma das duas situações é válida. Só que se essas pessoas estão numa fila, ok, mas se elas estão num círculo, o A está aqui, o B está aqui, nada me impede de eu rotacionar esse círculo e ainda assim eu continuo com a mesma posição, porque o A, por exemplo, ou melhor, o B, está à direita do A. E em qualquer posição que eu rotacione esse círculo, o B sempre estará à direita do A, sempre na mesma posição. E a permutação circular, cara, ela é bem tranquila porque ela tem uma formulazinha bonitinha, ó, em que o P de N, vamos botar assim, PC, permutação circular de N elementos, ela é dada por N menos 1 fatorial. Então, eu vou estar reorganizando N elementos de M menos 1 fatorial maneiras, já que o primeiro objeto que eu sempre coloco no círculo não vai importar a posição. Vamos dar uma olhada aqui, ó, de quantas maneiras 6 crianças podem brincar de roda. Se são 6 crianças brincando de roda, eu vou ter uma permutação circular de 6 crianças. Isso é a mesma coisa que 5 fatorial, já que é n menos 1. 6 menos 1, 5. Portanto, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nos gera o nosso 120. Agora vamos para a questão 6. Ó. Uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos num restaurante, e eles vão ocupar uma mesa redonda. Ok. Em quantas posições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem sempre juntos? Então aqui, gurizada, tu tem que ter um cuidado. Primeiro passo, ó. Pai e mãe sempre juntinho. Beleza, ok. Aí tu vai ter o filho 1, o filho 2, o filho 3 e o filho 4. Então tu vai permutar isso. Numa permutação circular, já que eles estão sentados numa mesa redonda,
permutação circular de 5 elementos, isso é igual a 4 fatorial, só que não acabou. Por que que não acabou? Porque dentro dessa caixinha que eu coloquei o pai e a mãe, pode aparecer a mãe e o pai. Eu posso trocar esses dois dentro da caixinha. Então, como são dois objetos, isso é vezes 2 fatorial, que é a nossa permutação de 2. Então, tu vê, cara, que dentro de um problema de permutação circular, acabou aparecendo também o princípio fundamental da contagem. Em 2 etapas, eu reorganizo o pai e a mãe ou a mãe e o pai e permuto de forma circular a 5 pessoas, tratando o pai e a mãe como uma única pessoa. Então, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2, portanto, nós temos aí 48 maneiras distintas de reorganizar essa família num almoço, numa janta, numa refeição qualquer. Tranquilo, gurizada? De boa? Então, bora lá! Seguindo o barco aqui com vocês para falar quando eu tenho um problema de arranjo ou combinação. E aqui eu quero que vocês pensem em 2 elementos. Elementos quaisquer A e B ou B e A. Tu vai te fazer a seguinte pergunta: conserva ou altera? Se tiver conserva de C, tu vai pensar assim: conserva começa com a letra C, C de combinação. Se te começar assim na tua cabeça, altera, altera, começa com a letra A de arranjo. Tá? Vamos pegar na prática aqui simplesmente 5 frutas com vocês, para vocês. Uma fruta com a letra A, bem comum, abacaxi. Uma fruta com a letra B, banana, é forte, strong. Uma fruta com a letra M, maçã. Uma fruta com a letra L, laranja. E uma fruta com a letra O, ovo. Mas o ovo não é fruta. Não estamos discutindo no mundo das biologias, tá? Das biológicas. Estamos falando em matemática. Se eu falei que ovo é fruta, é porque é. Não se discute isso, beleza? Vamos fazer a seguinte pergunta: quantas saladas de frutas eu consigo fazer com essas 5 frutas disponíveis, escolhendo apenas 3 delas? Pensa comigo, eu faço uma salada de fruta com abacaxi, banana e ovo. Ou ovo, banana e abacaxi. Ah, ovo? É, só para dar um revertériozinho legal em vocês, né? Pensa comigo, vocês concordam que vocês vão cortar tudo e colocar dentro de uma tigela? E aí dentro dessa tigela vai o quê? Vai conservar ou vai alterar? Vocês concordam comigo que conserva o meu produto final. Se conserva o meu produto final, significa que eu tenho um problema de combinação. Mas uma combinação como? De 5 tomados 3 a 3. Não vou adentrar muito em combinação com vocês, porque a nossa próxima aula vai ser sobre combinação. Meu foco aqui com vocês hoje é sobre o arranjo. Como é que funciona o arranjo? Pensa a partir das iniciais daquelas 5 frutas que eu quero formar senhas de 3 letras. Tá? Vamos supor que eu forme a senha ABO ou a senha OBA. Vai perceber que essa senha ela se alterou. Se alterou é porque eu tenho um problema de arranjo. Bom, parou aqui. É um arranjo de quantos tomados quanto a quanto? Um arranjo de 5, que era o meu total de letras disponíveis, e eu estava agrupando 3 a 3, escolhendo 3 delas aí, tá bom? Mas como é que a gente ainda pode pensar isso aqui? Lembra de permutação? A gente pode pensar também que a permutação, quando eu tiver um arranjo que usa todos os meus elementos, eu tenho uma permutação simples com vocês. Então não esquece, falando em arranjo e permutação, são algo muito parecidos para vocês na hora de resolver um exercício deles. Acreditem, os exercícios de arranjo vocês conseguem resolver com permutação, e os exercícios de permutação vocês conseguem resolver com arranjo, mas somente quando usarem todos os elementos ali, beleza? Vamos ver aqui com vocês a fórmula do arranjo. Um arranjo de N tomados PAP. Lembra, N é o teu total de elementos e o P são as partes que tu está escolhendo. Vai ser N fatorial, que é o total, dividido pela diferença desse total pelas partes também fatorial. Nós gostamos de escrever que o arranjo ele é simplesmente um fatorial interrompido. Como assim um fatorial interrompido? Pensa comigo.
O arranjo de 6 tomados 2 a 2. Tu vai pegar o fatorial de 6 e interromper no segundo elemento desse fatorial. Fatorial de 6, 6 vezes 5. Então, um arranjo de 6 tomados 2 a 2, 6 vezes 5. Por que eu interrompi no 5? Porque ele é o meu segundo elemento. O meu P me diz a posição que eu devo interromper. Lembra disso que é uma dica boa, tá? Vamos mais um exemplo. O arranjo de 7, 4 a 4. É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E esse 4 que está aparecendo para vocês nessa multiplicação não é porque lá era 4 nas partes, tá bom? É porque 4 é a quarta posição desse produto sendo efetivado aí para vocês. Nada melhor do que a gente ver isso aqui em exemplos aí com vocês, com o Diegão e comigo logo mais. Bora lá então, gurizada, te liga aqui ó, nesses exemplos. Ó. Por que o Moisés comentou contigo que o arranjo ele é um fatorial interrompido? Ó? Tu vai pegar arranjo 6 a 3, eu tenho 6 elementos e eu preciso escolher 3. Então tu vai pegar 3 números saindo do 6. Ó. 6, 5, 4. Pronto. Tem 3 números saindo do 6. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. Arranjo 9, 5. Tu vai pegar 5 números saindo do 9. 9, 8, 7, 6 e 5. Agora eu vou pedir para o Moisés dar uma olhada na calculadora, quanto é que dá esse cara, porque eu não sei quem é que bota esses exemplos no livro ali. Ah, apagou, meu. Vamos ver aqui na calculadora. Vamos na raça aqui, vamos pensando aqui, ó. Vai terminar em 8. Não sei quanto é que vai terminar. Vamos pegar a calculadora aqui, cara. A gente não se entrega, tudo ao vivo aqui, meu. Vamos lá aqui, calculadora. Ah, só, mas na hora da prova não tem calculadora. Não, na prova a gente dá um jeito, a gente pede pro fiscal. O fiscal usa a calculadora ali para mim, rapidão ali, para ver quanto é que dá. 9, 8, 7, 6 e 5 dá 15.120. É, sabia de cabeça esse troço aqui, mas a gente não vai se... Eu queria me exibir, né? A gente fica na boa, assim, para mostrar humildade. Então, olha só, gurizada. Uma das coisas que eu já quero que vocês tenham em mente, é importante, por que o Moisés frisou com vocês? É importante que vocês reconheçam o que é uma permutação simples, o que é um arranjo, fatoriais, como é que eu monto, por exemplo, esse arranjo 6,3 aqui, ó, eu poderia escrever ele assim, ó, 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial, usando a fórmula do arranjo de Moisés, e aí pode ser 6 fatorial por 3 fatorial. O que é importante que vocês saibam disso também, cara? Porque o Enem cobra esse tipo de coisa de vocês. Porque se vocês forem resolver e achar só o 120, todo problema de permutação simples ou todo problema de arranjo simples, eu posso trabalhar como o princípio fundamental da contagem. Pensa assim, ó, jogo rápido. Ó. Eu tenho 6 corredores e eu quero formar um pódio. O pódio são os 3 primeiros lugares. Eu tenho 6 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo e 4 para o terceiro. Então, eu tenho 120 possibilidades ao todo de montar um pódio. Por isso que eu comentei com vocês que todo problema que envolva princípio fundamental da contagem também é um problema de arranjo simples ali. Não, ao contrário. Porque eu falei ao contrário. Não presta atenção. Tu não está prestando atenção, vagabundo. Olha só, então todo problema de arranjo simples, ele é sim um problema de permutação, de princípio fundamental da contagem. Então, se o teu objetivo é só chegar no número, perfeito. Mas é importante que tu reconheça, porque o Enem, eles costumam colocar também as respostas como um arranjo 6,3 ou 6 fatorial dividido por 3 fatorial, não só o número em si. Então, vamos para o problema 7 aqui, cara. Nós temos os dígitos 1, 3, 5, 7 e 8, e nós queremos formar um número com 2 algarismos distintos. Por que eu sei que esse é um problema de arranjo? Porque eu tenho 5 elementos, então eu não estou usando todos eles, e a ordem importa. Então eu tenho 5 e eu estou usando 2, já que são distintos, porque eu não posso repetir elementos. Vou pegar 2 números saindo do 5, 5 vezes 4, 20. Significa que eu tenho 20 números aí ao todo, com os números 1, 3, 5, 7 e 8 de 2 algarismos distintos. Tranquilo, gurizada? Bora lá no exercício de número 18, que ele pede para você simplesmente. Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de 3 notas musicais sem repetição, um músico pode utilizar as 7 notas existentes na escala musical. Determine o número de melodias diferentes que podem ser escritas nessas condições. Pensa comigo. Ele tem um total de 7 notas e ele vai escolher 3.
E essas 3 vão ser escolhidas ao acaso, assim, ó. Então é simplesmente um arranjo de 7 tomados 3x3. 7 vezes 6 vezes 5. Quantas músicas ele consegue formar aí com vocês? Músicas aí dos Ramones, né? 3 acordes rapidinho ali. Vamos lá. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. Por isso que os Ramones fizeram tantas músicas aí, né? Tem 210 músicas aí. Beleza, gurizada? No mais era isso. Agradecemos. Essa foi a nossa aula de análise combinatória. E não esqueçam agora com vocês algumas informações que o Diegão vai passar aí. Então bora lá, gurizada. Não esquece de curtir o canal, chama os amigos e não te esquece, cara. Toda quarta e toda sexta tem atividade do grupo. Sexta, foco na URGS. Quarta, foco no Enem, sempre a partir das 8 horas no YouTube. Então vai lá, curte o vídeo, chama os amigos e vem junto com a gente. Valeu, gurizada. Até mais. Valeu!